Estamos de volta com o José Serra. Governador, antes de a gente falar de economia, que é uma área importante, e da qual eu sei que o senhor gosta, eu queria encerrar a coisa política. Você estava falando da questão da fisiologia, da imagem e tal. Mas o Roberto Jefferson, que é presidente do PTB, que foi cassado no escândalo do Mensalão, vai apoiar o senhor na campanha. Foi quem denunciou o Mensalão, né? Mas ele acabou cassado por receber mas foi ele 4 milhões ali. Foi ele que revelou a existência do Mensalão. Ele foi a testemunha que revelou, mas ele recebeu 4 milhões e diz que não explica a origem desse dinheiro, né? Que não conta. Que veio do governo. Veio do PT. Segundo ele, via, né? E ele acusa que havia um esquema de corrupção no governo. Agora, tem o apoio do Roberto Jefferson, não constrange o senhor? É o apoio de um partido, né? Mais ainda, o partido, o PTB, sabe qual é o meu programa e meu estilo de atuar. Você, na política, você faz alianças, tá certo? E o importante não é a aliança em si, é o que está por trás dela em matéria de proposta para o Brasil. A minha maneira de governar é conhecida pela observação de tudo que eu fiz, Ministério da Saúde, insisto, Prefeitura, Ministério do Planejamento, Governo do Estado, quando fui secretário em São Paulo e também no Congresso, viu? Porque eu fiquei 8 anos na Câmara e na Constituinte vivendo o dia a dia. Todo mundo me conhece que estava lá. Agora, isto é a forma como eu sou. Mais ainda, eu tenho escrito isso, tenho dito, né? Até teve uma revista que publicou um decálogo, que foi fruto de ficar conversando, dos princípios de como governar, etc. Quem se me apoia sabe o jeito que eu vou fazer. E as pessoas me conhecem e sabem, têm certeza disso. O senhor tem sido muito crítico, agora falando de economia, o senhor tem sido muito crítico da política de juros do Banco Central. O seu argumento é basicamente que eles perderam um bom momento para baixar mais a taxa, para o Brasil crescer mais. Quando teve a crise. Quando teve a crise, ou seja, que eles são conservadores, né? Agora, essa política monetária, ela é parte de uma política que hoje permite ao Brasil ter a maior previsão de crescimento econômico desde o final do regime militar. Ou seja, não é arriscado mudar uma política econômica, governador, que está apresentando este resultado que está aí hoje? Olha, a política econômica do governo Lula, ela seguiu rigorosamente a política econômica do governo Fernando Henrique. As linhas mestras. Claro. Aliás, várias pessoas do governo Lula, no exterior, dizem isso, né? A própria Dilma Rousseff, recentemente, em Nova York, falou que as mudanças no Brasil positivas acontecem desde há 20 anos. Ou seja, desde 1990, inclusive incluiu o Collor, no caso, né? Ela incluiu. Portanto, olhando com objetividade, o que foi? Por exemplo, é uma discussão técnica, mas enfim, é a questão responsabilidade fiscal, o regime de responsabilidade fiscal, de responsabilidade monetária, ou seja, metas de inflação, dizer a inflação vai ser tanto, então prever para ajustar expectativas, etc. E a política de câmbio, quer dizer, de valor da moeda. Relação valor da moeda brasileira com as outras no mundo, flexível, quer dizer, vai para cima, vai para baixo, etc. Tal. O governo Lula manteve rigorosamente isso. O ajuste fiscal, eles fizeram um ajuste fiscal mais forte, né? Como instrumentos de política... Não fizeram, não. Como instrumentos... Não. Do Fernando Henrique? No Fernando Henrique, sim, ajuste. Só começou no segundo mandato, um ajuste fiscal para valer. Não, porque e o primeiro mandato foi aí do Lula que a crise muito... se colocou. E o Lula continuou, o governo Lula com o Palocci continuou isso. Sim, afrouxou agora. Então, o que acontece? Estas são instrumentos muito importantes. Agora, nesse sentido, a política econômica, no que se refere a esses regimes, não é que ela vai ser mantida, ela vai ser continuada porque ela foi continuação do que aconteceu antes. O governo é um pouco passar bastão. E o senhor vai continuar essa política? Então, essa política continua. Agora, isso implica que ela é sempre aplicada nas diferentes doses corretamente? Não. A dosagem vai mudar com o senhor. Você pode errar. Quem é infalível? Você conhece alguém infalível? Não. Então, se você me disser criticar erros, ver erros e dizer, não, podia ter sido assim, ou pode ser assim, etc. Tal. Isso aí é um sinônimo de inteligência e de espírito público, né? Porque não pode ter uma instituição que está acima de tudo, que decide e que é o Banco Central, e que não pode ser sujeita. Eu disse que não é uma Santa Sé. Não é uma Santa Sé. Não é uma Santa Sé. Agora, a Dilma Rousseff aparentemente concorda, diz que é uma Santa Sé, que o Banco Central tem mais informações e que, portanto, ele decide e, portanto, a política de juro mais alto do mundo está correta. Como seria porque o relacionamento entra governo, sai com governo, o Brasil toca a taxa de juros mais alta do mundo. Governador, eu acho que isso não seria necessário. Agora, o que tem que fazer? É só fazer uma perguntinha. Sim. Só um minutinho. Deixa eu explicar. Isso não é obrigatório de acontecer.
O que você tem que fazer? Uma política do Banco Central ajustada à política da Fazenda, uma política da Fazenda juntada ao Ministério, né, ao Banco Central e ao Ministério do Planejamento que cuida do orçamento. Uma condução harmônica e integrada. Não adianta Não ter acontece hoje, na sua opinião. conflito entre Ministério da Fazenda, Banco Central. Isso, a resultante, não é boa para o Brasil. Então tem que ter uma política harmônica, é só isso. Agora, a gente sabe que o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é o colegiado de diretores do Banco Central, se reúne a cada 45 dias para fixar a chamada taxa básica de juros, a Selic. No seu governo, o senhor vai interferir diretamente na fixação dessa data? Vai chamar o Copom e falar assim, olha, eu discordo de que há uma ameaça inflacionária, na minha visão, por exemplo, não tem que subir agora. O senhor vai chamar claramente o presidente do Banco Central e dizer isso? Vai ter uma equipe aí funcionando, né? Que vai saber como aplicar uma estratégia que tem que tirar o Brasil dessa posição incômoda, que é o país que tem a maior taxa de juros do mundo. E olha, é uma coisa concreta, porque a taxa de juros ao consumidor, muitas vezes as pessoas não sabem porque está incorporado no preço, é a mais alta do mundo. Se a taxa de juros fosse menor, as coisas seriam mais baratas. É a maior taxa do crédito consignado do mundo. E olha, o crédito consignado é uma boa, expandiu bastante, mas podia custar menos para aquele que pegou o crédito. E a maior taxa de juros do mundo para a indústria, né, que tem que produzir, ou para a agricultura, do mundo. Você me diz, tem que ser assim? Não, não tem. Mas o Banco Central diz que haveria mais inflação. Diz que haveria mais inflação se essas taxas fossem mais baixas. Não necessariamente, tem conjunturas. Agora a inflação está acelerando, mas tem conjuntura que a inflação estava caindo. Como na crise. Na crise. O mundo inteiro abaixou o juro. O Brasil manteve 4 meses. Que é erro, que foi erro. Todo mundo, muita gente, não diria todo mundo, achou, inclusive personagens eminentes do mercado financeiro, que diziam a mim, não dizem publicamente, porque não vão se dispor com o Banco Central, porque eles dependem do Banco Central. Agora eu me lembro. Olha, eu estudei economia, sabe por que eu estudei economia, querido? No exterior, e porque eu segui o conselho de uma grande professora, de quem eu fui discípulo, chamada Joan Robinson, uma inglesa. E ela dizia o seguinte: quando os alunos me perguntam por que estudar economia, se vale a pena estudar economia, eu digo para eles o seguinte: olha, estudar economia não vai te dar receitas, não é uma receita de bolo, né, que você chega lá e aplica. Tem gente que pensa que é isso, que é uma receita de bolo, só dá certo dessa maneira. O estrúdel de maçã, porque eu acho que qualquer variaçãozinha ele fica duro, isso aqui, só tem uma receita. Não, ela não vai te dar receitas prontas, mas vale a pena estudar economia para aprender a não ser enganado pelos economistas. Mas o senhor também, o senhor falou Tá que ninguém é infalível. Então eu não sou enganado por economistas. Mas o senhor também não é infalível. Eu também não, Eu claro. me lembro de que na época da crise... Eu não me considero infalível. O senhor tinha uma visão mais pessimista. E o Brasil não sofreu tanto quanto o senhor imaginava que sofreria. Inclusive, eu disse que medidas do governo, eu escrevi isso, está escrito, algumas medidas do governo foram corretas. O que eu dizia era que a política de juros, os juros tinham que cair mais naquela época, não caíram, resultado, nós saímos da crise com juro muito alto, agora tem que subir, você já vai num patamar enorme, e campeões do mundo. Ou seja, vai impor um custo maior agora. Que campeão do mundo nisso? Não tem cabimento. Vamos ganhar a Copa do Mundo, vamos ser campeões nas coisas boas. Embarcou na quarta-feira. Tá certo? Você sabe que a gente gasta quase perto de 200 bilhões, 150 bilhões, 5%. Os brasileiros trabalham, digamos, em cada 20 dias, para pagar os juros. Os juros do governo não é brincadeira. Essa taxa é sem alta, dizer gente. Os seus juros mesmos, né? Então, eu acho que com sensatez, com competência, né, a gente pode trabalhar para ter uma outra realidade. Quando eu te falava de duas caras, é no seguinte: eu acho isso hoje, eu achava isso há 10 anos, eu achava isso quando estava no governo Fernando Henrique, todo mundo sabia, eu internamente discutia isso o tempo inteiro, eu achava isso na época da Constituinte, né? E tem gente que queria fechar banco estrangeiros. O PT, na época, queria expulsar banco estrangeiro do Brasil, queria proibir banco de ser nacional, você ia ter que fechar os bancos. Uma agência bancária de um estado no outro, você tinha que fechar. Tudo era sacrificado a banqueiro. De repente, viram os grandes defensores da maior taxa de juros do mundo, né? E de uma política que, em matéria de câmbio, desnacionaliza a nossa economia. Governador, quero ouvir a opinião do senhor sobre 2 temas ainda nessa economia, rapidamente. O senhor manteria a meta de superávit primário em 3,3% do PIB e manterá a meta de inflação em 4,5% ao ano? Nós só vamos ver isso
no segundo semestre, porque para fazer uma fixação dessa, você tem que saber o que vai acontecer com a inflação nos próximos meses. Perfeito. E tem sinais, não sou eu que digo, é o Banco Central. De que agora, a inflação está subindo. E eu estou de acordo, às vezes estão errados, mas agora eles estão certos que está tendo pressão inflacionária. Governador Serra, durante boa parte do mandato do presidente Lula, setores do seu partido e do Democratas que o apoiam na eleição fizeram críticas ao principal programa social do governo Lula, que é o Bolsa Família. Não, do PSDB não. Tá. Não é verdade. Setores, Kennedy. alguns tucanos. Não. Mas, enfim, os democratas fizeram. Sim, mas não foi do PSDB, para ficar claro. Mas eu quero ouvir o que o José Serra acha do programa Bolsa Família. Se ele acha que tem que fazer alguma modificação para ampliar, para diminuir. Eu quero saber o que o pré-candidato José Serra pensa do Bolsa Família e o que ele fará com esse programa. Eu pretendo fortalecer o Bolsa Família. Quando eu era ministro da Saúde, eu criei o programa Bolsa Alimentação. O que era? Para a alimentação das criancinhas pequenas pobres. O que acontecia com elas? Com 1, 2 anos de idade, mal alimentadas, chegava a época escolar, elas tinham menor rendimento. Sim. Isto criava um círculo vicioso para baixo para o resto da sua vida. Sim. Então, nós criamos o Bolsa Alimentação. Chegou a ter, porque esses programas vão andando pouco a pouco. O Bolsa Família mesmo foi crescendo ao longo do tempo. Então, tinha mais de 1 milhão de famílias já nisso. Também na área da educação, criou-se o Bolsa Escola, para apoiar a ida das crianças à escola, dava uma renda para a família pobre. Tinha também o Vale Gás, por causa do preço do gás, um subsídio. Tinha um programa de erradicação do trabalho infantil, que você pagava às famílias para que não mandasse as crianças trabalharem, por exemplo, no corte de cana, criancinhas pequenas. Então você ajudava a família com dinheiro. Tudo isso foi reunido, já no governo Lula, isso veio do outro governo, e criou-se o Bolsa Família, que ampliou muito junto à população. Eu diria que deu certo. Foi uma continuidade com mudança, né? Quer dizer, você pegou e inovou, que aliás é o que os governos fazem, vão pegando a tocha, vão pegando o bastão e vão se adiantando. O que eu faria com o Bolsa Família? Primeiro, ampliar a cobertura, em tudo que for possível de ampliação da cobertura, que ainda não é 100%, não sei quanto vai estar no fim do ano. Isso vai ter que ser visto no ano que vem. Segundo, fortalecer laços do Bolsa Família com a saúde e com a educação. Eu, quando era ministro da Saúde, praticamente implantei no Brasil o Programa de Saúde da Família, o PSF. Eu não inventei e já tinha 1.500, 1.600 equipes, 700, aquelas equipes de um médico, uma enfermeira, 2 auxiliares de enfermagem, 5 agentes de saúde para cuidar de até 1.000 famílias. Eu aumentei por 9 as equipes. Por exemplo, Bahia tinha 1 ou 2, passou a ter mais de 800 e foi por aí. Então, agora, esse PSF, o Programa de Saúde da Família, não está ligado hoje ao Bolsa Família. A gente tinha que ligar. Famílias que recebem o Bolsa Família realmente seriam atendidas pelo Programa de Saúde da Família. Segundo, se você pegar qualquer família que vive do Bolsa Família e perguntar, olha, o que você mais quer da vida, para o pai e para a mãe? Eles vão dizer, futuro para os meus filhos. Então, ligar ao ensino profissional. Por exemplo, isso é a primeira vez que eu estou verbalizando dessa maneira, essa proposta, essa ideia. O garoto que é de uma família que vive do Bolsa Família, indo para o ensino profissionalizante, que é para aprender uma profissão, que em São Paulo nós fizemos muito, coisa de 1 ano e meio, ganha um trabalho, uma profissão, você dá bolsa para ele poder assistir o curso. Porque o curso é gratuito, mas ele tem que se manter, tá certo? Então, é fortalecer o Bolsa Família em 2 coisas, na saúde e na educação dos filhos das famílias que dependem do Bolsa Família. Se eu fosse presidente, o senhor vetaria o reajuste de 7,7% para os aposentados e o fator previdenciário? Olha, eu vou respeitar a decisão que o Lula tomar. Eu tenho a impressão que ele não vai vetar. Eles têm o conhecimento dos números, das possibilidades financeiras. Eu tenho certeza que vão tomar a melhor decisão e aí eu vou respeitar a decisão. Perfeito. O senhor tem feito críticas aí a investimentos de infraestrutura no país, que são baixos. O senhor usou dados aí na terça-feira, fazendo uma crítica. Mas no seu governo, o dado de investimento... No meu governo? No final do seu governo, no estado de São Paulo, no estado de São Paulo, a taxa de investimento estava em 0,97% do PIB do estado. Há uma reportagem do jornalista Gustavo Patu, na Folha de São Paulo, na quarta-feira, que mostra que é uma taxa abaixo da taxa de investimento do governo federal. Essa análise está furadíssima. Por quê, sabe governador? Porque você tem que medir
o esforço de investimento em função da receita que se tem. Mas não é importante no o meu número governo, proporcional? não. No meu governo, riqueza. aumentou o investimento em 3 pontos da receita. No governo federal caiu. Eles estão investindo hoje, sei lá, 1%, 2%, enfim, eu não tenho aqui o número preciso, Claro. posso te dar depois. E nós chegamos a investir 7%. Aumentou muito o investimento em São Paulo, quanto do governo federal diminuiu. É importante que o senhor Porque informa corretamente. a comparação em relação ao PIB, ela é meio abstrata. O que importa é aquilo que você tem de dinheiro e quanto você investe a partir daí. E, nesse sentido, São Paulo foi dos estados que mais cresceu no Brasil e tomara tivesse crescido no Brasil inteiro e por todas as áreas, porque o Brasil hoje, somando os governos, o Brasil hoje é um dos últimos países, ou seja, país que tem menor investimento governamental do mundo. Está aí na lista dos 10, ou é o penúltimo, dos mais baixos do mundo. Governador, o senhor foi ali o principal avalista da eleição do Gilberto Kassab em 2008, ele estava muito bem avaliado, ganhou muito bem a eleição. Hoje o Gilberto Kassab passa por um momento de dificuldade nas pesquisas. A queda dele, houve queda, o Datafolha mostrou que ele em março deste ano teve índice de 34% de ruim e péssimo. É o pior índice dele desde novembro de 2007. O senhor teme, de alguma maneira, por ter sido padrinho do Kassab, isso influenciar negativamente a sua campanha? Não, eu não fui padrinho do Kassab, né? Ele tem idade já é grandinho Não só apoiou, para eu ter sido né? padrinho. É que agora, ele sempre fala bem do senhor. Você pegava, por exemplo, o Lula, que hoje está com uma avaliação excepcional, chegou a ter perto de 30% de ruim e péssimo e melhorou. Na época do Você mensalão, pega a Marta Suplicy, sempre teve uma rejeição altíssima. Né? Na vida pública, essas coisas vão e vêm. Eu confio que o trabalho da Prefeitura, que é muito positivo, possa se refletir. Agora, não esqueçamos também que São Paulo teve as chuvas mais prolongadas desde que se tem memória. 50 dias. Isso traz um desgaste afeta, né? Meio inevitável. Eu queria que o senhor respondesse a um outro dado de crítica que saiu aí à sua administração, que eu acho importante ouvi-lo para que o senhor esclareça, claro. Para que não fique uma dúvida aí e uma acusação que o senhor considera injusta, como o senhor muitas vezes acha que a imprensa é injusta com o senhor. Após 9 anos de queda, os homicídios cresceram na capital de São Paulo, um aumento de 23%. Né? Na comparação entre o primeiro trimestre de 2009 e o primeiro trimestre de 2010. Houve aí um retrocesso? Qual que é a causa disso? Um trimestre, Kennedy, é muito pouco tempo para você avaliar. Né? O importante é que nos últimos 10 anos, e isso pega o governo Covas, Alckmin e o meu, a taxa de homicídios em São Paulo caiu 70%, os homicídios. São Paulo hoje é o segundo estado com menor taxa de homicídios do Brasil. Para você ter uma ideia, na Bahia, que é governada pelo PT... Pelo Jacques Wagner. São mais de 30 e tantos por cento. Não estou pondo a culpa no Jacques, não. Mas porque é uma situação... uma informação objetiva. Não estou pondo a culpa, porque lá a parada é dura. No Rio de Janeiro é alta, começou a cair um pouquinho. Para você ter uma ideia, a média brasileira, se você excluir São Paulo, dá em torno de 30, e São Paulo tem 11. Se incluir São Paulo, dá mais ou menos o dobro. O fato é que as condições objetivas de crimes melhoraram, o que não significa que a população se sinta segura. Por isso, inclusive, que a gente não conta vantagem. Agora, não dá para você pegar, inclusive quando o índice é muito baixo, às vezes você fala, tal crime, bom, eu não estou dizendo que é o caso de homicídios, que eu não me lembro o número, mas é menos, sabe, são números baixos. Então, às vezes você pega um tipo de coisa que aumentou 10, aí dobrou, porque era 10, entende? Claro. Quando está muito baixo, as oscilações tendem a ser maiores. Exageram mais ali. Eu queria que o senhor comentasse ainda um dado de que também, de primeiro trimestre de 2009 para primeiro trimestre de 2010, a Polícia Militar está matando mais naquela taxa de resistência seguida de morte. O senhor acha que a polícia está ficando mais violenta? Eu acho que não. Eu acho que aumentou o número de confrontos, objetivamente, né? E você tem que segurar o crime. E a polícia tem que se defender. A minha experiência com a Polícia Militar, Kennedy, no caso do Estado de São Paulo, é uma força bem preparada. Os excessos não são da estrutura, existe. Tanto que, se você for pegar demissões, prisões, etc., existem. Mas não é a estrutura dela, é boa, é um comando com muita sensibilidade e é uma força profissionalizada que merece respeito. Agora, nós sempre combatemos, quando eu estive no governo e agora mesmo com o meu sucessor, os excessos. Eles são inaceitáveis. Por exemplo, o caso do motoboy, né, foi uma barbaridade. Né? Eu já não estava no governo.
e está sendo devidamente investigada e punida. Governador, eu queria falar um pouquinho de política internacional, porque está acabando o tempo do programa, basicamente sobre a política brasileira para Cuba e para o Irã. O presidente Lula tem dado apoio a Cuba, que é uma ditadura. No governo Serra, a relação do Brasil com Cuba será a mesma que mantém o governo Lula? Será uma relação independente, respeitando a autodeterminação, porque eu não acho que dá para a gente se meter o bico nos outros países. Mas Cuba é uma ditadura, na sua opinião? É uma ditadura, claro. Não tem eleição periódica e quem é contra o governo se manifesta vai preso. Outro dia, um dos presos fez greve de fome e morreu. Na greve de fome. E o Lula então é uma chegou ditadura. lá logo depois. Agora, nós não vamos lá nos meter dentro dos negócios cubanos. Mas acho que em todo momento que o Brasil puder defender os direitos humanos sem querer entrar diretamente, meter o bico nas coisas de outros países, deve fazê-lo. E eu devo dizer a você também que eu conheço pessoalmente Fidel Castro. Já fui a Cuba, conversei com ele, sempre expressei, naturalmente de forma delicada, você não vai lá ensinar ninguém, as minhas opiniões a esse respeito, mas vamos manter uma relação, aliás, com todos os países do mundo. Na última semana, o presidente Lula costurou com a Turquia um acordo para que o Irã apresentasse uma proposta à ONU de enriquecimento de urânio. Eu ia falar outra coisa, enriquecimento de urânio. E qual é a sua opinião sobre essa política do presidente Lula para o Irã? Eu não discuto a motivação do Lula, que eu acho que é positiva, sinceramente. Eu sou apenas cético por ser o Irã o que é uma ditadura. Kennedy, você no Irã, você ia levar 32 anos de prisão, porque eles pegaram um iraniano canadense, né, uma jornalista, eu acho, condenaram a 16 anos. Você imagina, né? Manifestantes contra o regime, contra o governo, são condenados à forca. Nos anos 30, eu não tinha nascido, mas li muito sobre esse período. Tinha ditadura na Polônia, o Piłsudski, na Itália, na Alemanha, o Hitler, Stalin. Você tinha muitas ditaduras. O Ahmadinejad, é isso, né? Ahmadinejad é dessa linha de ditadores. Então, eu confiaria pouco nele. Eu não acredito. Agora, se acontecer, sorte do mundo. Governador, chegamos ao final, temos aqui o pinga-fogo. Pediria que o senhor respondesse de uma maneira sucinta. Dilma Rousseff. É uma mulher de valor. Marina Silva. Também de valor. 2 valores. Qual o maior desafio do planeta? Do planeta? O meio ambiente. O que o senhor gostaria que fosse diferente no Brasil daqui a 10 anos? Que a gente tivesse muito menos pobreza, uma democracia mais consolidada e mais felicidade para as pessoas. Uma pessoa fundamental na sua vida? Minha avó. Como é que ela se chamava? Carmela. Ou, se você quiser, também a Madre Cristina, uma freira. Uma viagem inesquecível? Uma viagem inesquecível quando eu fui à terra do meu pai, na Itália. Eu ainda estava exilado, que meu tio, que eu conhecia só de fotografia, veio me receber. Ele passou 7 anos num campo de concentração. Qual cidade que é a sua, na Itália? Corigliano, na Calábria. Ele foi para a guerra, a Itália entrou numa guerra errada, foi preso na primeira batalha, foi mandado para um campo de concentração na Austrália e ficou até 1947 lá, você imagina, 7 anos. Comida preferida de José Serra? Macarrão, pasta, massa. Bebida preferida? Guaraná. Animal preferido? Animal preferido? Tucano. Cor preferida? O símbolo do seu partido, né? Cor preferida? Quem? Uma cor preferida? Verde, se possível, verde e branca. Uma mania, um hábito arraigado? Ler antes de dormir. Um arrependimento? Não quero falar de arrependimentos, tenho vários. Um orgulho? Um orgulho? Dos meus netos. Beleza. Governador, agradeço a sua entrevista. Obrigado, boa Kennedy. sorte para o senhor Abraço, aí na sua empreitada eleitoral. Notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar o programa pelo Twitter, na internet, mandar e-mails. Tenha uma excelente semana e uma boa noite.